E aí, gente, princípio econômico aqui. No episódio de hoje, 17, a gente vai falar outra vez sobre os jogos Play to Earn. Só que com base num capítulo que a gente escreveu no livro Políticas de Mundo Virtuais, né? E a gente vai tentar falar primeiro quais são os jogos Play to Earn que existem, o que são os jogos Play to Earn, como que dinheiro é feito através desses jogos. E também como que é relacionado às questões das criptomoedas relacionadas a esses jogos. Então, para ser bem visual, né? A gente tem alguns jogos que são mais jogados do que outros nesse contexto e que tem um market cap maior. O Axie Infinity, por exemplo, é o que mais provavelmente tem market cap maior atualmente, milhões de dólares aí. Teve alguns hacks específicos que hackearam também milhões de dólares desse jogo, né? Um grupo chamado Lazarus, que é um grupo norte-coreano que conseguiu hackear tipo, um grande número de moedas desse jogo. Mas no geral, é provavelmente o jogo mais conhecido, né? De todos esses. Outro que é conhecido é o Mira. Na verdade, eu conheci o Mira, uns caras falando sobre como esse jogo era um dos jogos Play que mais dava dinheiro e coisa do tipo, né? E uma coisa que eu fui tentar jogar, né? Eu vi que é mais difícil do que parece, né? Pelo menos a parte de mineração. Pra minerar, primeiro você precisa de corrente, porque você precisa de uma coisa chamada Dark Steel pra começar a ganhar dinheiro através do jogo, né? Também você pode vender itens ou seu personagem, mas a forma mais conhecida é farmando, minerando Dark Steel, né? Obviamente, se for um nível mais alto, você consegue farmar mais. Esse jogo tem uma estrutura que é meio que semi-automatizada. Então você não você pode fazer o sistema atacar sozinho. Isso obviamente cria um sistema que permite é, um sistema inflacionário. Qual o problema de um jogo ser inflacionário? O que é um jogo inflacionário? Somente em MMORPG, que é o caso do Mira. É quando o jogo ele tem uma quantidade de acessibilidade de recursos muito alta. Então, quando um jogo ele se joga sozinho, né? Você aperta um botão e faz caça, faz as coisas sozinho. Ele coleta os recursos do jogo de forma mais fácil. A gente vai ter mais recursos no jogo, seja de commodities virtuais ou do dinheiro do jogo. E no caso, isso vai criar inflação. O preço de itens aumentar, a moeda fica perde seu valor, né? A desvaloriza. E esse é um problema central nesses jogos, né? Quando você tem um jogo que é muito fácil, somente quando ele caça sozinho, faz as coisas sozinho. O Perfect World, por exemplo, é o mesmo RPG que até joga sozinho, faz as quests sozinho. Black Desert também tem esse tipo, né? A versão mobile. E é um problema, né? Porque faz o jogo ser desinteressante. A economia do jogo fica inflacionada, né? Isso obviamente é um problema para vários desses jogos. Outro jogo conhecido é o League of Kingdoms, que é bem parecido com o Lords of Mobile. No caso, seu objetivo é criar a sua. É tipo Clash of Clans também. Você tem a sua cidadezinha ali, tem que minerar recursos, pegar madeira, ter questões de agricultura, vai fazendo as diferentes é, coisas relacionadas a crescer o seu exército, né? Você vai ter lá soldados. Nesse caso, você tem os dragos, que são meio que como se fossem os heróis que você tem no Lords Mobile, que dão vigor, força para os seus personagens. Então é um jogo que ele não é difícil, né? Você tem que investir em dinheiro nele, você tem mais possibilidade de vencer, né? É uma cópia do Lords Mobile. Bem que Lords Mobile também é uma semi-cópia do Clash of Clans e outros jogos desse estilo. Tem vários jogos desse estilo. Porém, o League of Kingdoms ele implementa uma coisa chamada
NFTs. E também outros pormenores, né? Então, os próprios Dragos, que são os heróis do jogo, eles podem ser NFT. O que é um NFT? Para falar de NFT, a gente tem que falar de Ethereum, né? A Ethereum, ela tem várias coisas que são bem criativas, que ajudam, criam um ecossistema que é mais fácil de criar ferramentas com blockchain. O NFT é um token não fungível, né? Ou seja, ele é relacionado a uma coisa que é única. O que isso significa? Significa que NFT não é dinheiro. NFT não tem nada a ver com dinheiro, não é uma moeda. As pessoas falam sobre isso, por exemplo, adicionar NFTs no Tibia. Ok, mas NFT não é dinheiro. NFT ela não cria valor. É uma identidade digital com certas propriedades no contract da Ethereum. O smart contract basicamente uma caixa com várias regras dentro do contexto daquele smart contract. No caso do NFT, chamado de ERC-720. É o protocolo da NFT. Tem também as moedas. Se não me engano, a moeda do League of Kingdoms é o LOCA. Ele é o KA. E também tem outra moeda que era DST, uma coisa assim. E o LOCA, ele é basicamente uma criptomoeda. No contexto da Ethereum, é com ERC20, né? Pode tanto criar moedas como utility tokens, né? Que são tokens de utilidade. Nesse caso de jogos, são tokens que você adquire para, por exemplo, comprar coisas no jogo, comprar itens. E eles podem também ser usados como tokens de governança. Todos esses jogos a maioria desses jogos que eu vou mostrar, eles têm tokens de governança. O que são tokens de governança? Eles permitem que a comunidade do jogo tenha participação nas decisões de mudanças no jogo. Em alguns sistemas de governança fora de jogos, os próprios caras que têm governança no sistema dessa blockchain específica, seja qual for, eles podem sugerir melhorias, até fazer tipo artigos no fórum para sugerir melhorias do sistema, né? No caso dos jogos, o sistema de votação, no Forest Knight também tem. Então você pode votar para ter que ter mudanças, né? Aí alguém pode dizer que esse sistema é democrático, né? Na verdade não, ele é plutocrático. É uma plutocracia, né? O governo dos mais ricos, né? Quem tem mais dinheiro investido na forma de utility em tokens de governança do jogo, no caso do League of Kingdoms, é o LoCA, tem mais poder de votação, né? Então se eu tiver 30% dos tokens de governança do jogo, eu tenho 30%. Tipo, meu voto vale 30%. Como se fosse shares de uma empresa, né? Então tem o CEO, tem os shareholders, cada um detém uma quantidade. Pelo caso do Twitter, porque o Twitter é do Elon Musk, porque ele pegou mais de 51% das shares do Twitter. Quem tem mais de 51% manda no jogo. Quem tem mais todo mundo, né? O voto dessa pessoa vale mais. Uma coisa importante para empresas. E é assim que funciona o token de governança, né? Então eles democratizam a votação para todos os jogadores. Democratizam, eles na verdade criam um sistema em que os jogadores que mais investem têm a possibilidade de mandar, entre aspas, sugerir melhorias no jogo, né? Não é que manda no jogo. Sugerir melhorias. E poder fazer isso, né? Vários desses jogos usam utility tokens e também tokens de governança. O Forest Knight também usa. O Alien Worlds também usa. O Alien Worlds é um jogo que tem essas cartas aí, mas tem sistemas de mineração. Tem os planetas que você. Acho que são 6. Um é da federação, que é dos desenvolvedores. Você pode comprar terras, essas terras são NFTs. League of Kingdoms também. Em vários desses jogos você tem terras virtuais, né?
que o Alien. É, recursos no jogo, né? No caso do Alien Worlds, literalmente vários recursos. Tem terras que elas produzem mais minérios, né? Tem lá o multiplier, pode ser vezes um, vezes 2, vezes 3,5. E você pode também alugar terra para outras pessoas. Então, você pode. Você tem lá sua terra, tem sua NFT, que constitui um smart contract com toda a sua identidade, histórico de transações desse NFT e várias outras propriedades, né? E no caso, você pode alugar a terra para outras pessoas. E você ganha 20% de. É, tipo, não sei se é no League of Kingdoms ou no Alien Worlds que você ganha 20% do que foi minerado na sua terra. Acho que no Alien Worlds mesmo. Você pode diminuir essa porcentagem. Então alguém vai minerar no seu mapa do planeta, você comprou com seu dinheiro, você ganha 20% dos recursos que valem dinheiro na moeda do jogo, né? Então tem essa parte que é muito interessante, né? Que você pode, no caso do League of Kingdoms também você pode alugar os seus dragos, né? São como se fossem os heróis do Dragon Mobile. São NFTs, são meio que únicas. Cada drago tem seus atributos, coisas do tipo. Não sei se tem como você forjar também dragos. Pra isso, acho que se não me engano, você tem que ter as moedas DSTs, né? Eu sei que o nome é engraçado, mas eu tenho que fazer, né? Então, você pode alugar seus personagens. Então, tem aluguel de personagens, tem aluguel de recursos também. Tem algum, acho que é o The Fabled, que eu não pus aqui. The Fabled é um jogo tipo Dark Souls, que tem uma moeda in-game, funciona como um utility token, também tem uma moeda, que é mais uma criptomoeda associada a os parâmetros do jogo, né? E, no caso, essa moeda é para você forjar itens, comprar recursos, você pode tentar transacionar essa moeda como qualquer outra criptomoeda, fazer swaps e coisas do tipo, né? O swap, para quem, por exemplo, tem o MetaMask, que é um aplicativo de criptomoedas, é você trocar uma moeda para outra. E às vezes você pode até ganhar no câmbio dessa moeda. Eu comprar dólares com reais e o dólar valorizar, eu vou ter mais dinheiro. É a mesma coisa em swaps de criptomoedas, né? E tem muitas outras moedas. Tem muitos jogos desse tipo, né? Tem o Crazy Defense Heroes, que é um jogo de defesa. De defender torre, né? Eu jogava muito quando eu era pequeno. Também tem NFTs. Eu vou aqui. A gente também tem um jogo de cartas chamado Codes Unchained. Que no caso as cartas são NFTs. E você pode usar a Walks Wallet, que é uma carteira virtual, para conectar com o jogo. Ou a MetaMask também, se eu não me engano. Aí você tem que usar uma rede específica, normalmente da Ethereum. Que as networks são basicamente as redes relacionadas a uma blockchain. Todos esses jogos se beneficiam da Ethereum. Então, vamos agradecer ao Ethereum, né? Ao Vitalik Buterin por criar Ethereum, porque as coisas que aqui não é só criptomoedas, né? São várias questões relacionadas ao smart contracts da Ethereum. Não pensa só em criptomoedas, Bitcoin. Nada a ver. Nenhuma aqui tem a ver com Bitcoin, na verdade. Todas têm a ver com altcoins, como Ethereum, e smart contracts dentro dela, né? E o Gods Unchained é um jogo de cartas que é muito legal, eu gostei de jogar. Eu ainda tô jogando. Você pode forjar cartas que você pode vender elas, né? Então, a pessoa se ganhando uns dólares com elas, né? O Splinterlands também. As cartas são NFTs. Você pode transacionar cartas fazendo arbitragem, né? O Illuvium é um jogo futuro que vai ser tipo um MMORPG. Tem uma pegada estilo. Estilo. Esse nome do jogo é tipo Fortnite. Mas tem outro jogo também que tem a ver com isso daí. Esqueci o nome. Que é um jogo de caça-monstros.
mas não tem nada de NFT. O Ragnarok Universe também tem NFTs com pets. Parece que teve um custar 15 mil reais. Um deles. O The Sandbox, tipo, um monte de mundos dentro do metaverso. E o metaverso, gente, nada mais do que um sistema de um jogo. Como se fosse um jogo, um sistema virtual. As pessoas podem se conectar, assim como se fosse jogos, né? Esse negócio do metaverso não é nada fora do normal. Obviamente, quando você permite pagamentos, uso de criptomoedas, você transforma essas propriedades desse sistema virtual em NFTs. É interessante, mas é basicamente como se fosse um sistema virtual compartilhado com outros sistemas virtuais e meio que em um sistema de transação meio parecido. O The Sandbox ele une vários jogos, né? Tem até o mapa do Snoop Dogg, o The Walking Dead, Atari. Creio que muitos você vai se beneficiar de jogar com VR. No geral é isso, né? Somente a questão de você poder vender as suas terras virtuais no jogo gera dinheiro, né? O Axie Infinity The Sandbox são um dos mais famosos, com maior market cap. Decentraland é tipo The Sandbox. E também você pode usar suas terras como NFTs para transacionar dentro do jogo, né? Então todos esses jogos, eles são jogos play to earn. Eu creio que nem todo jogo play to earn ele é, de fato, talvez considerado play to earn. O EVE Online e o Tibia são jogos play to earn também, de certa forma. Você pode fazer ele ser play to earn. O próprio World of Warcraft pode ser play to earn. Tem várias questões que fazem o jogo ser play to earn. Não só ter criptomoedas nele. Talvez nem precise de criptomoedas essencialmente para ele ser play to earn, né? Então, a questão é, esses jogos são um bom investimento. É um investimento de rico, né? De risco. Pegando um livro aí sobre market analysis e tal, ponto de vista técnico. A dica dele era, tipo, investir apenas 50% do seu capital em investimentos no geral, ações, coisas do tipo, commodities. 25% desses 50% em portfólios aliados, né? No caso, em ações, coisas do tipo. Em mutual funds, em ETFs, real estate, propriedade, propriedade da vida, né? Terras, ou casa, apartamento. Comprar uma casa por barato e vender por caro. Depois dela valorizar, né? Pessoas fazem isso com apartamento. Os outros 25% se divide em investir em investimentos de talvez não tão retorno, tanto retorno. Mas principalmente esses investimentos de risco, você investe somente 5% para você não ter problemas. Então, eu creio que seria uma forma de investimento paralelo em que você pega os seus capitais de tipo 5% de todo o seu capital para brincar nesse tipo de coisa. Mas nunca investir tipo mais que 5% do capital em um jogo, você não vê retorno, né? Então, qual que são outras propriedades desse jogo? As moedas deles, né? A moeda do Axie Infinity é a AXS. O Gods Unchained, que é o de cartas, é o Gods. O Crazy Defense é o Tower. O Forest Knight é o Knight. E assim sucessivamente, né? Dessas moedas, a que mais tem valor é o. É o ILV da Illuvium. Acho que a 40 dólares atualmente. As outras variam entre $1 e menos de $1. Mas dá pra ver que a Illuvium, mesmo sem um jogo lançar, tem uma moeda valendo bastante dinheiro. Tem um jogo que se chama
Galaxy Fight Club, que eu não coloquei ali, que ele permite que os itens eles sejam NFTs, mas eles usam um protocolo na Ethereum que é o ERC1155, que permite que você use tanto o ERC20 quanto o ERC720. Então, a NFT do item é um token não fungível, né? Você não consegue pegar um machado, uma carta do seu baralho e juntar várias pra aumentar o poder dela, porque ela é uma coisa única, né? Como se fosse um carro, coisa de tipo, uma casa. Uma coisa única que não tem como você adicionar outras coisas nela. Não é que nem uma commodity. Eu pego um terço de trigo e adiciono mais dois terços de trigo e eu tenho o agregado disso. Então não são não fungíveis, né? Mas os tokens de RC20 são fungíveis. Como o dinheiro é fungível. Você junta três notas de reais, você tem 60 reais. No caso do protocolo 155, se permite juntar os dois. E aí, no caso, eles fazem isso para itens. Os itens no jogo, como armas, eles são não fungíveis, mas eles têm elementos que são fungíveis. Você pode adicionar ou tirar. Como atributos de fogo, de gelo, sei lá. Atributos de enhancement, que você aumenta o poder da sua arma. Imbuement, que você põe atributos mais fortes na sua arma. Então, continua sendo uma NFT, mas ela tem, além de ela ser NFT, você pode adicionar propriedades fungíveis nela. Então, é interessante você colocar itens que podem ser melhorados, mas aí continuam sendo NFTs, continuam sendo únicos, mas tem propriedades que são fungíveis, como por exemplo o item ele pode quebrar, ele fica inútil, mas ele não é destruído, né? Outra coisa que esses jogos podem fazer é criar um sistema de escassez em que essas NFTs são limitadas, né? Pode tanto limitar a quantidade de moedas no mercado, quanto os itens do jogo, os recursos. O quanto de NFTs pode ser gerado dentro do jogo. Você pode ser gerado infinitamente, você vai ter inflação. E isso dá valor aos itens, né? As pessoas vão vendo mais valor. Especificamente o The Fabled, é o jogo que eu falei que parece Dark Souls. Não lançou ainda. Ele tem um sistema talvez mais interessante em relação aos outros. Porque ele é um jogo com um gráfico mais legal, coisa do tipo. Provavelmente mais difícil, porque tem inspiração na franquia Souls, né? A moeda do jogo é o Ebis. Vale 0.01049 dólares. Eu vi ontem, né? Não sei quanto tá agora. Você pode usar ela pra colocar de nível, colocar emblems dos personagens. Eles permitem uma coisa chamada Soft Mint, que Mint tem a ver com você forjar, né? Então, por exemplo, eu quero forjar prata com ouro, misturar os dois é minting, o nome disso, né? O Soft Mint deles são os recursos que dropam de monstros e fazem parte do jogo em-game, né? Então, nesses jogos a gente tem IGCs, né? São in-game currencies, são as moedas dentro do jogo. Tem as moedas que são externas do jogo. E às vezes esses jogos fazem a criptomoeda ser externa ao jogo. Nesse caso, é, Softmint são os recursos que dropam de monstros. E Hardmint são o que os jogadores, os recursos que os jogadores transferem para o jogo usando webs, né? Você compra alguma coisa já usando a criptomoeda do jogo, chamada webs, para você comprar coisas pro seu personagem. Então tem a parte que tá dentro do jogo, a moeda in-game, e a que tá fora do jogo. E eles dividem outras questões monetárias aí com Embers e Ashes, né?
O Ember pode ser usado para transacionar os recursos in-game, dentro do jogo, com coisas como e poções, comprar coisas do tipo. É o Ashes, no caso. O Ashes pode ser dropado de monstro para usar poções, as coisas do tipo. E o Ember, ele pode ser adquirido através de stake. Stake é quando você põe moedas numa pool para elas renderem, né? Você faz elas renderem ao longo do tempo. Chama Proof of Stake. Como a Ethereum funciona, se não me engano. Ou funcionava, não lembro se ela mudou. Então, a validação dos protocolos são feitos pela quantidade de moedas que você tem nesse protocolo. Quanto mais moedas você tem nessa pool, mais a capacidade dela de apreciar e te dar liquidez, né? Te dá dinheiro. Então tem como você usar o staking para você com EBS, com a moeda do jogo, para você gerar Embers. E eles usam uma plataforma chamada Xenon para isso. Os hashes são dropados de monstros, você pode usar de forma consumível no jogo. Além de que itens e personagens são criados por uma coisa chamada Summoning Keys. Isso é usado para limitar o número de personagens que você cria. Que também pode ser NFTs. E você pode também alugar esses personagens por dinheiro, no caso. Também. E o legal desse jogo é que, diferente de outros jogos desse tipo, é, o que você ganha em game faz parte de 40% da economia do jogo. Alguns jogos fazem tipo 15%. Isso é um problema. Porque pra você criar valor de verdade através desses jogos de forma mais orgânica, teria que, por exemplo, no Tibia e no EVE Online. Tipo, eu creio que mais de 50% da economia do jogo vem da produção do jogo em si. Que é produzido dentro do jogo. Talvez uns 40%, 50%. Tem também o que é produzido fora do jogo pelas Tibia Coins, né? As pessoas compram com dinheiro na vida real. Que é investimento externo. Então tem investimento externo no jogo. Pode passar mais de R$ 1 milhão. Vários casos de guerras que acontecem no jogo, coisa do tipo. R$ 30 mil, enfim. Bastante dinheiro. Também tem uns que são in-game, né? Que é o dinheiro conseguido através do jogo, que você usa pra comprar Tibia Coins, que é a criptomoeda do jogo. Pra comprar itens. Ou pra trocar pra dinheiro na vida real. Mas grande parte do jogo do Tibia é dinheiro externo. Mas o interno também tem essa questão. A diferença é que eles têm três aqui em vez de duas, né? No Tibia a gente tem a EGC do jogo, que é Game Currency, que é o Gold, que é medido em KK, né? E o moeda externa é Tibia Coin, que tem laço no ouro, né? Você compra por euro. Então ela tem meio, entre aspas, um laço no ouro. E aí, no caso, por isso que é bom no Brasil você usar ela, porque o câmbio do real relacionado ao ouro tá bem baixo. Só que nesse caso do The Fable, eles usam os Embers e os Ashes como in-game currency, especialmente os Ashes. Só que ele não tem, o Ash não tem uma possibilidade de você usar ele pra conseguir mais EBs, que é a criptomoeda do jogo. Então é um pouco diferente. No caso do Tibia, você pode usar tanto o dinheiro externo como o interno. Aí é pra isso. Mas é um jogo diferente também. É bem diferente. No caso de League of Kingdoms, você tem a Loca, que eu disse antes, né? Que é um token de utilidade. A Loca. E que pode ser usada também para governança. Então, quanto mais locas você tem, mais você tem governança nas decisões do jogo. E a DST, que é Dragon Soul Token, que é usada em game, né? Então, nesse caso, tem uma em game que é a DST. E a fora do jogo, que é a Loca, né? Pode investir de forma externa nela, né? Então, principalmente The Fabled, Gods Unchained,
Axie Infinity, The Sandbox e Decentraland e o Mira são os jogos mais interessantes. O Mira, pra você fazer dinheiro, um cara ali que tava fazendo US$ 100 por semana, tem que investir bastante tempo no jogo. E se você investir recursos também, fora do jogo, tem como que você ganha in-game, você consegue upar mais rápido, ter os itens certos mais rápido, conseguir bons itens. Muito do dinheiro que você pode ganhar nesses jogos é arbitragem. Vende suas, né, NFTs, os itens no jogo, compra por um preço baixo, né? Ou você adquire in-game e depois bufa esse NFT. As propriedades dessas armas você vende. Se você for bom de marketing, talvez ganhe dinheirinho. No caso do Mira é possível fazer isso. Também tem como você minerar, né? Eu não sei se tem como você alugar o seu personagem que talvez seja nível alto para outras pessoas farmarem. Isso seria interessante, porque seria uma forma de renda passiva dentro do jogo, né? Porque mineração desse jogo é um pouco chato e demora, né? Então, obviamente não tem freelance aqui, né? Você precisa gastar horas nesses jogos para que você consiga alguma coisa, né? No Tibia, mesmo você tendo conhecimento alto no jogo, você joga umas 8 horas por dia, todo dia, para conseguir mais de R$ 1.500 aí, por mês. Que faz rotação de boss, talvez faça mais. Mas depende muito. De vários parâmetros do jogo aí. Tem vários jogos que não são considerados play to earn, né, no momento, mas eles têm propriedade de play to earn. Desde o EverQuest 2 e o World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Skyrim. Eu tava vendo esses dias a moeda de uma das versões do World of Warcraft tava. Eu vou ver aqui. Tava valendo muito mais dinheiro que normal. Mas eu vejo, na verdade. Só tem moeda valendo. O KK das moedas valendo mais que US$ 40, mais que US$ 100. A própria moeda do Skyrim tava assim. Enfim, já eu falo sobre isso, né? Como os jogadores podem ganhar através desses jogos? Dinheiro. Staking, que eu já falei, né? Tem no The Fable, que você. Vários desses jogos têm staking. Você põe suas moedas na pool, né? Quando você quiser. E aí elas vão rendendo. Tem o Yield Farm. Eu vi isso, acho que no Illuvium, o white paper deles, que fala sobre. E o Yield Farm é tipo assim, é tipo staking. Só que você meio que coloca sua moeda na pool e ela é usada, essa moeda é usada para outras coisas. E aí você ganha um rendimento baseado no que é usado essas moedas. É um pouco mais arriscado, mas também é possível. Chama Yield Farming. Esses jogos possuem isso. E nada impede você de usar essas moedas que você conseguiu no jogo, como a Draco no Mira, enfim. Fazer swap para outras moedas, stablecoins, que são moedas estáveis. Vamos supor que você ganha uma quantidade de moedas no Mira. Ou no Axie Infinity, que também são jogos que dão bastante lucro. A pessoa sabe jogar. Embora é necessário um investimento inicial. Você faz um swap para usar o MetaMask, por exemplo, para uma stablecoin, como a USD Coin, o Ether, que ela não muda o preço. E você tem algo estável, não rende, mas também não diminui. Depois você pode trocar para dinheiro na vida real, né? Pra sua moeda nacional. Pode também ser usado investir na moeda do jogo, fazer arbitragem, né? Comprar a moeda por um preço barato e vender por caro, como é feito no mercado tradicional de criptomoedas. Ou através de ICOs, né?
A ICO é Initial Coin Offering. Quando a moeda tá lançando, ela é mais barata no começo. Nem tipo, o Bitcoin tava muito barato no começo. Era centavos. Hoje em dia tá valendo milhares de reais. Né? Com certeza quem investiu na ICO do Bitcoin, entre aspas, lucrou posteriormente. Né? Outra forma é através de adquirir recursos no jogo. Porém, isso é demorado, né? Você pode vender Dark Steel itens no Mira, vender cartas no God Unchained, mas isso é difícil, demora talvez vários meses pra conseguir algo bom, mesmo tendo conhecimento do jogo. Então, você pode minerar recursos do jogo também, como no Robot Era, Alien Worlds e no Mira. Você pode alugar ou vender as suas terras no jogo para ser usada para mineração. Isso para vários jogos desse tipo. Vender itens, podem ou não ser NFTs. Fazer arbitragem, né? Você compra barato e vende por caro. Você pode alugar personagens ou recursos do jogo para outras pessoas, como é possível no The Fabled e League of Kingdoms. Então, às vezes, vamos supor que você está trabalhando e não pode jogar. E aí você aluga esses recursos para uma guilda ou outros jogadores para você ter renda passiva. Lembrando que é uma questão de renda extra, né? Você não vai ficar rico fazendo isso. É só uma forma alternativa de investimento. Na minha opinião, somente 5% do seu capital deveria ser investido nisso. E a última, né? Se alguém tem grandes shares de governança na plataforma, você pode vender essas shares para alguém por um preço mais alto. Né? Então, vamos supor que eu tenho 35% de shares na governança do League of Kingdoms e eu vendo para outra pessoa que paga um preço maior. Então, eu comprei essas shares mais barato no começo. Depois de 2 anos, por exemplo, que eu mais jogar o jogo, tá montando minha governança, mas ganho dinheiro a partir disso, né? Então, eu falei 9 formas aí de fazer dinheiro através desses jogos. E também a forma fora do jogo, né? Então você pode, como você já tá com criptomoedas, né? Você pode pegar parte desse capital que você conseguiu no jogo, vamos supor que seja 15 ou 10%, investir em staking, em plataformas em pools de criptomoedas. É o mesmo princípio, você põe dinheiro lá e rende, como se fosse poupança, entre aspas. Você pode se arriscar em yield farming, você põe suas criptomoedas na pool, né? Você vai ter que fazer o swap da sua moeda do jogo, como o Draco no Mira, enfim, pra Ethereum, por exemplo. Fazer staking nas plataformas de staking que tem, né? Como a PancakeSwap, que é muito conhecido. Aí você ajuda o sistema a ter liquidez e consegue liquidez você mesmo. Com staking e yield farming fora de jogos, né? Como na PancakeSwap. Você pode também, né, emprestar o seu dinheiro para outras pessoas, né? Que são flash loans ou só loans, como na Aave ou na Compound, que são plataformas construídas no Ethereum, sobre Ethereum, né? Para fazer esse tipo de coisa. Você pode tanto pegar empréstimos sem colateral, de crédito, por exemplo, quando você vai fazer um cartão no Nubank, eles vencem o quanto de recursos você tem para dar um crédito apropriado. Nesse caso, o Flash Loans, você pode pegar o dinheiro que você quiser ali, tem um limite, talvez, como empréstimo, sem colateral. E você também pode emprestar o seu dinheiro, né? Vamos supor que eu tenho uma quantidade de criptomoedas, eu quero emprestar para outras pessoas dentro da plataforma. De forma anônima, obviamente. O sistema ali do Ledger. Você pode emprestar para outras pessoas e gerar liquidez por uma porcentagem ali de taxa de juros. Para que você ganhe liquidez emprestando esse dinheiro. Para quem toma empréstimo, normalmente eles tomam empréstimo de uma criptomoeda. Tem um valor de câmbio mais baixo.
para fazer arbitragem em outras criptomoedas, né? Então você faz um swap de uma criptomoeda para outra, para você tentar gerar liquidez através disso, né? Compra barata nesse empréstimo para conseguir um dinheiro maior, né? Obviamente nem sempre isso acontece. Mas é possível, né? As plataformas são a Compound e a Aave, né? E a PancakeSwap, no caso, para staking. Também, se não me engano, tem a de farming também. Você pode também investir em outras criptomoedas, enfim. Sugiro 3% porque vão ser do seu capital gerado nesses jogos, porque é um investimento de alto risco. É mais fácil você investir em moedas famosas, né? E ver se elas vão render ou não no futuro. Enfim. Então tem várias formas de você externas ao jogo que você pode gerar renda passiva através de staking, né, de farming, liquidity staking, empréstimos como flash loans ou pegando empréstimos para tem empréstimos com colateral também no mercado de criptomoedas, né? E você prova que você tem tantas criptomoedas, né? Sei lá, 2,5 Ethereum para provar que você tem suficiente para pagar pelo seu empréstimo. Tem também os empréstimos em colateral. É estranho, né? Você pegar um empréstimo sem colateral. No ideal isso não acontece. Todo mundo tem medo de calote, né? Por incrível que pareça, tem plataformas de criptomoedas que permitem isso. Não sei se é uma forma de expansão de crédito, mas se as pessoas estão conseguindo fazer algo através disso. É interessante. Então todo esse mercado que eu mostrei, eu sei que eu não pus a imagem do Fabled e do Fighting Galaxy Club. São jogos tão bons quanto esses, entre outros. Eu vou deixar uma lista nos comentários de todos os jogos que eu achar interessantes pra colocar na lista. Que são play to earn. Pra você dar uma olhada, né? De repente baixar. Algum deles são mobile, como League of Kingdoms, como creio que tem uma versão do Mira Mobile. Eu jogo no PC. Mas, como eu disse antes, é uma forma de investimento alternativo que poucas pessoas conseguem lucrar de fato neles. É uma coisa para você testar, né? Se é certo, se investir mais. Mas eu sugiro no máximo 5% do seu capital. Então, se tem R$ 1.000 para investimentos, usa só 100 nisso. De forma diversificada, né? Pega sua MetaMask, conecta nesses jogos e vai usando aí. Normalmente, alguns deles você tem que jogar no próprio site, no browser, pelo Firefox da vida, baixar uma extensão do MetaMask ou o Oxbolet, qualquer outra carteira virtual, e aí você conecta ela, experiência do jogo, né? Aí meio que você ganha o jogo e aparece na sua MetaMask. Que é um aplicativo, lembrando. Pode baixar no seu celular também. O próprio MetaMask você pode fazer o swap. Vamos supor que eu ganho o dinheiro no jogo. Eu já faço o swap para uma stablecoin, como o USD Coin. Aí depois, quando tiver um valor alto ou não, você pode fazer. Até porque, como uma stablecoin está baseada no dólar, quando o dólar ele tem uma apreciação em relação ao real, você vai render o seu dinheiro em reais. E mesmo que seja uma stablecoin que não rende em dólares, ela vai render em reais porque a taxa de câmbio do real é menor que a do dólar, né? Vamos supor que o dólar é para 6 ou 7 dólares cada real. Aí no caso, cada real não, né?
A cada R$ 7 dá $1, vamos supor. No futuro. O dinheiro que você tinha em USD Coins, que é criptomoeda, que representa dólares, é estável, né? Que não muda o preço, ela vai automaticamente dar liquidez. Pelo dólar tem uma taxa de câmbio maior que o real. Então, mesmo você armazenando suas moedas stablecoin, que é a forma que eu recomendo, você tem uma apreciação se o real depreciar, né? O que é bom para quem ganha em dólar no Brasil. E esses jogos permitem ganhar em dólar, normalmente. Então, eu creio que era isso. Tem um capítulo no nosso livro, Política de Mundos Virtuais, que é só sobre esse tema. Lá também tem mais detalhes sobre o mercado de criptomoedas. Que são bridges, por exemplo, que eu não falei aqui. Que são é, camada Layer 2, para fazer ter mais transações por segundo na plataforma. Falei disso no livro, com mais detalhes. Não falei aqui, né? Talvez eu fale sobre isso no futuro. Eu já fiz um vídeo sobre isso no próprio Princípio Econômico Podcast, né? Então, esses são os jogos. Eu vou deixar na descrição. Deve ter sido útil. E bom gameplay, né? Lembre-se, não mais que 5% do seu capital nisso.